A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui em mais um EBD em Foco, na Igreja Assembleia de Deus, no campo de São Carlos de Ibaté, presidida pelo pastor presidente Eli Martins de Souza. Estamos na realização desta pré-aula para ajudá-lo no desenvolvimento, na execução de uma aula que promove edificação e crescimento para os alunos. E esperamos e oramos ao Senhor que esta aula seja de bênção para a tua vida, de edificação, e também proporcione à tua vida edificação espiritual. Graças a Deus temos o apoio da Superintendência do Campo de São Carlos, a irmã Elisama Barbosa, junto com a irmã Jamila Magalhães, e o pastor Plínio Oliveira, são superintendente geral do campo, e nos ajuda nesse importante ministério, que nós louvamos a Deus por essa importante obra. E aqui junto comigo está nosso querido pastor Eliano Pires, que estará fazendo seus ricos comentários e nos dando um bom embasamento para a realização dessa aula. Que o Senhor te abençoe. Pastor Eliano, uma grande alegria tê-lo conosco. Pai do Senhor, pastor Glaucio, Pai do Senhor, todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria retornar ao nosso EBD em Foco, onde estaremos aqui nesta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Maravilha, pastor. Glória a Deus. Esse trimestre é o terceiro trimestre de 2025, onde tem por tema a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, que é uma referência, né, pastor? Isso. Na eclesiologia, na pneumatologia. Então nós louvamos a Deus por esse trimestre, que traz a nós o gênesis da igreja, como a igreja começou, desenvolveu e como chegou até nós hoje. Então nós louvamos a Deus por esse trimestre que é de grande importância para nossas vidas. E quero aqui também já fazer os anúncios do material didático, que é um grande reforço para todo professor ter para a execução da aula e também para os alunos adquirir como consulta e um devido preparamento para esses. Nós temos o livro de apoio que traz o tema desta lição, a Igreja em Jerusalém, que está aparecendo aqui em cima na sua tela. Ó. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir, não só para acompanhar o trimestre, mas também como consulta, né, pastor? Porque como esse trimestre ele apresenta muito sobre a doutrina da eclesiologia, a doutrina da igreja, e o livro de apoio ele serve como uma consulta também para a sua trajetória cristã. Será bênção para a tua vida. E também nós temos a revista Ensinador Cristão, que é uma revista que traz também grandes e fortes subsídios para a aula e para a lição e também de aprendizado para os alunos. Na página 39, há uma matéria sobre o tema desta lição, bastante importante, de fácil compreensão, de fácil aplicação. Você, professor, pode adquirir e até também praticar, colocar matérias da Ensinador Cristão, da revista Ensinador Cristão na tua aula. É um enriquecimento gigantesco para a execução da sua aula, será a bênção em nome de Jesus, tá bom? E também quero apresentar com bastante alegria, estamos preparando, e já dias que antecedem, né, pastor? Isso. O 13º seminário da EBD, realizado aqui no campo de São Carlos e Ibaté, sobre a execução do nosso pastor presidente, Eli Martins de Souza, e também sobre a superintendência que está organizando e preparando este 13º seminário da EBD. Tem por título a tríplice missão da EBD: ensinar, capacitar e evangelizar. Glória a Deus. Será a bênção a irmã Elisama Barbosa, a superintendente, a irmã Jamila Magalhães e o pastor Plínio Oliveira estão preparando este evento que é de grande importância para todo professor, todo aluno, todo amante da palavra de Deus deve participar, porque você sairá diferente, edificado, fortalecido e revestido pela palavra, não é, pastor Eliano? Maravilha. Então esse seminário está sendo preparado, ele será realizado do dia 22 ao dia 24 de agosto, agora esse mês, do dia 22 ao dia 24, o preletor será o pastor Pablo Arthur, do estado do Paraná, será de bênção para a tua vida, venha participar.
porque certamente o Senhor tem algo para a tua vida, tá bom? É realizado algumas inscrições, porque também será, aos que fizerem as inscrições, será disponibilizada uma apostila física para você também tanto acompanhar o seminário, como também você usar como consulta em casa, tá? Então, há uma inscrição feita, por isso que você que quiser fazer a inscrição, procure aqui em nossa igreja sede, aqui em São Carlos, tá? Ou pelo telefone, que também estará aparecendo aqui em seu vídeo, mas eu quero citá-lo, pastor, pelo telefone 16 996 05 2258, a irmã Vanessa Moreno, você procurando essa irmã, você consegue fazer a sua inscrição, um preço bem acessível, para que você consiga participar e ter esta apostila, tá? Que é de grande importância. Então, dados aqui os avisos de grande importância, vamos então fazer início a esta aula de hoje, que tem por título a lição de número 6, correspondente ao dia 10 de agosto, uma igreja não conivente com a mentira. As últimas lições, as duas lições anteriores, falaram sobre a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja cheia de amor, e agora a igreja não conivente com o Espírito Santo. Então, uma coerência, né, pastor? Isso. Os assuntos tratados são uma coerência, porque nós vimos nas lições anteriores, uma igreja que tem relacionamento com o Espírito Santo, isso, ela é cheia do amor, e logo, se ela tem relacionamento com o Espírito Santo, ela é cheia do amor, ela não é conivente com a mentira. Então, é de grande importância para nós a lição de número 6. Quero já fazer a leitura do texto áureo, que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 3, e eu cito: E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O texto áureo é o texto de ouro da lição, que está embasada toda a leitura bíblica em classe, que depois o nosso pastor Eliano Pires estará lendo a leitura bíblica em classe. Porque, na verdade prática, diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Glória a Deus. Tá? Então, a verdade prática, ela nos explica na prática o que é o texto áureo, né, pastor? Sim. No contexto de aplicação para nossas vidas. Por isso diz verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Maravilha? Então, pastor Eliano, peço por favor, pastor Eliano, a leitura bíblica em classe, para que nós possamos então já partir para os comentários dos tópicos. Muito bem, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Maravilha. Leitura bíblica em classe, traz de grande importância aí, mostrando este assunto, uma igreja não conivente.
Lembrando que quando diz uma igreja, tem tanto no seu conceito coletivo, no seu Sim. conceito local, como também no conceito individual, como membresia, né, Sim. pastor? Então, esse assunto ele é de grande importância no sentido coletivo como igreja, mas também no sentido individual como conceito moral de conduta, né meu pastor Eliano? É verdade. Maravilha. Então, o pastor Eliano vai estar fazendo aqui a leitura dos objetivos da lição, para nós já estarmos iniciando logo após os objetivos apresentados, os tópicos desta lição. Por favor, pastor. Glória a Deus. A lição tem 3 objetivos. O primeiro deles diz apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Segundo objetivo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Terceiro e último objetivo, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Maravilha. Então, aí os 3 objetivos. A palavra-chave desta lição é mentira, que o pastor Eliano já vai contextualizar nos seus comentários. Esta lição está, como sempre, dividida em 3 tópicos. Tópico de número 1, o diabo, o pai da mentira. Os seus 3 subtópicos é da natureza satânica mentir. Né? Segundo subtópico, a mentira como um ardil maligno, como uma arma maligna, né, pastor Eliano? E o segundo tópico, o terceiro subtópico, não superestime o inimigo. Então, o primeiro tópico aí, com seus subtópicos, é da natureza satânica mentir, a mentira como um ardil maligno e não superestime o inimigo. Segundo tópico da lição, o cristão e a mentira. Tá? Primeiro subtópico, mentir é uma escolha. Segundo subtópico, atraídos pela mentira. E terceiro subtópico do tópico 2, mentir tem consequências. E o terceiro tópico desta lição, com 2 subtópicos apenas, é a igreja que repele a mentira. Primeiro subtópico, uma igreja temente. E segundo subtópico, uma igreja forte. Né? Na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável, né, pastor Eliano? Por isso a importância desses 3 tópicos. E peço então ao pastor Eliano, por favor, pastor, o senhor pode contextualizar o primeiro tópico, por favor? Muito bem. Pastor Glaucio e irmãos telespectadores, esse primeiro tópico, ele nos fala sobre a origem da mentira, e o nosso comentarista deixa claro aqui que o diabo é o pai da mentira. O próprio Jesus disse isso lá em João 8:44, quando falou para um grupo de judeus que se autodeclaravam filhos de Deus e depois filhos de Abraão. E Jesus deixou claro para eles, vocês têm por pai o diabo, porque o diabo, quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. No primeiro subtópico, o comentarista diz que é da natureza satânica mentir. Assim como é parte da natureza de Deus ser verdadeiro, pois ele é a própria verdade, faz parte da natureza do diabo mentir, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Faz parte da natureza dele mentir, ser falso e enganar. O diabo, ele é especialista, ele é expert em mentir, em enganar. Quando nós falamos da mentira, ela teve origem nas regiões celestiais. Um querubim ungido, ele quis ser igual a Deus e ele, além de se levantar contra Deus, ele convenceu 1/3 dos anjos a fazerem o mesmo. Sim. E para fazer isso, evidentemente, ele mentiu. Usou uma mentira. Como você vai convencer anjos de Deus a se rebelar contra Deus falando a verdade? Certamente ele mentiu. Mas a primeira mentira registrada na Bíblia, ela está lá no capítulo 3 de Gênesis. Sim. Primeiro, ele deturpou o que Deus tinha dito. Ele chegou para Eva e disse, é assim que Deus disse, para vocês não comerem de toda a árvore do jardim? E Eva disse, não, ao contrário, Deus disse que nós podemos comer. E aí o diabo então proferiu a primeira mentira registrada na Bíblia, dizendo, certamente não morrereis. Porque ela disse, Deus nos disse que no dia em que nós comemos daquele fruto ali da ciência do bem e do mal, que está no centro do jardim, nós vamos morrer.
Aí o diabo disse, não, vocês não vão morrer. Então era mentira do diabo, porque Deus disse que eles iriam morrer, e Deus não mente. Então nós vimos aí que a mentira, ela tem origem no diabo, porque é da sua natureza mentir. O segundo subtópico diz que a mentira é um ardil maligno. Quando nós falamos de ardil, é na verdade uma sutileza, uma malandragem. Pedro, ele fez questão de, quando ele repreendeu Ananias, dizer, por que Satanás encheu o seu coração? Então Pedro identificou ali na ação de Ananias e Safira uma ação diabólica. O diabo, embora ele não tenha obrigado Ananias a mentir, ele fez o trabalho sujo de convencê-lo a mentir. Então o diabo, ele semeou no coração de Ananias a semente da mentira, orientando-o a mentir. E aí ele acabou, como dizemos na linguagem popular, mordendo a isca e se deixou levar e mentiu. O inimigo, irmãos, ele é especialista em enganar. Eu costumo dizer assim, que ele não vem até nós com chifres, com olhos grandes, com uma cauda enorme e dizendo, muito prazer, eu sou o diabo. Ao contrário, ele vem com um sapatinho de algodão, ele pode vir de terno e gravata, ele pode vir com Bíblia na mão, se apresentando como crente. Então ele engana. Paulo disse que ele se transfigura em anjo de luz. Então nós não devemos subestimar a capacidade do inimigo de enganar, porque ele é especialista em enganar. Porém, como diz o comentarista no terceiro subtópico, precisamos tomar cuidado também para não superestimar a ação do inimigo. E o que seria isso? É colocar o inimigo no mesmo patamar de Deus. Não, nós não podemos também fazer isso. Ele é diabo, ele é enganador, mas ele não tem o mesmo poder de Deus, ele é criatura. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, e o diabo só age até onde Deus permite. Sim. Chega um ponto que Deus fala, até aqui você pode ir, dali para lá não. Então nós não podemos colocar o inimigo no mesmo patamar de Deus. Mas precisamos lembrar que ele tem métodos e artimanhas para enganar. Somente com discernimento, com vigilância, com toda a armadura de Deus é que nós vamos vencer as suas artimanhas. Isso mesmo, por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, né, de forma que não ignoramos os seus ardis. Sim, né, exatamente. Mas também, o apóstolo Paulo disse, revestido de toda a armadura de Deus, né? O apóstolo Pedro também escreveu, né? Resistir ao inimigo. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas resistir que ele fugirá de nós. Então, exatamente. O Senhor, ele nos capacita a vencermos esses ardis, porque todo o poder está nas mãos do nosso Senhor. Deus. Isso. Maravilha. Então, segundo subtópico, pastor, o cristão e a mentira, com seus 3 subtópicos. Muito subtópicos, bem. Por favor. A mentira, ela é incompatível com o cristão, porque Deus é o Deus da verdade. Então, o crente, ele não deve mentir nunca. Sim. O crente, ele deve sempre falar a verdade. Paulo diz isso. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Escrevendo aos Efésios, ele diz, pelo que deixai a mentira. Então, o crente, quando ele se converte a Cristo, a primeira coisa que ele tem que fazer é abandonar toda espécie de mentira. E o comentarista nos diz algo interessante no primeiro subtópico. Ele diz, a mentira é uma escolha. Nós não podemos fazer, irmãos, como os irmãos calvinistas, que dizem que se alguém mente, ele foi predestinado a mentir. Não, ninguém nasce predestinado a mentir. Sim. Nós nascemos pecadores, sim, mas nós temos escolha de continuar no pecado ou não. Sim. Jesus veio salvar. E aí, embora o pecado tenha a participação do inimigo, conforme falamos no primeiro tópico, é ele que leva a pessoa a pecar, mas tem a participação humana. A escolha é de cada um de nós. A decisão de cometer ou não, exatamente. Né, nós fomos dotados de livre-arbítrio. Então, o ser humano, quando ele é tentado, a tentação não é pecado. Agora, ceder à tentação, sim. O hino 75 da harpa, ele diz assim, tentado não cedas, ceder é pecar. Então, ser tentado a mentir não é pecado. Agora, mentir é. Sim. Então, a mentira, ela é uma escolha. Ninguém é obrigado a mentir e não nasce predestinado a ser um mentiroso. Mas, cada um de nós é responsável pelas nossas próprias escolhas e não podemos fazer como fizeram Adão e Eva. Eles pecaram, quando Deus chegou no jardim, chamou por Adão, ele se escondeu.
E Adão, onde estás? Aí quando finalmente ele viu que não tinha para onde se esconder de Deus, ele apareceu. Aí Deus falou, onde você estava? Ele falou, eu ouvi a sua voz no jardim e temi e me escondi. Ele falou, mas por que você... Eu estava nu. Mas quem te mostrou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? Ele diz, não, foi a mulher que me deste, que me enganou e eu comi. Ele não assumiu a sua culpa. Mas, irmãos, nós não podemos terceirizar a culpa. Se nós mentirmos, nós não podemos dizer, eu menti porque não tinha saída. A verdade liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O segundo subtópico diz, atraídos pela mentira. Ananias e Safira, eles foram atraídos pela mentira, pela ação de Satanás. Tiago escreveu que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado que há no ser humano. Com a natureza decaída, com a natureza corrompida pelo pecado, há dentro de nós uma inclinação natural para as coisas pecaminosas. Quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo produz em nós um milagre do novo nascimento. E aí nós passamos a ter uma inclinação para as coisas do Espírito. O homem natural, o homem que está lá fora, ele tem inclinação só para as coisas da carne. Então nós somos tentados, atraídos pelo pecado. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós resistimos e vencemos. O teólogo Meyer Pillman, ele diz o seguinte, houve um tempo em que Ananias e Safira tinham a possibilidade de resistir à tentação. Sim. Entretanto, eles foram seduzidos pela tentação de ficar com parte do dinheiro. Para contextualizar isso aqui para os irmãos, o que nós vimos na lição passada? Os irmãos foram tocados pelo Espírito Santo, aquele que tinha 2 propriedades, vendia uma e doava o dinheiro para o sustento dos pobres. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, o nome dele era José, mas o codinome que ele recebeu, o apelido, significa filho da consolação. Sim. Ele vendeu voluntariamente uma propriedade e trouxe o dinheiro para os apóstolos. Todo mundo viu aquilo e ficou admirado. Certamente o elogiaram. Ananias vendo, disse, a gente não pode ficar por baixo. Combinou com a sua esposa e agora vamos vender uma propriedade, mas entregar todo o dinheiro lá? Vamos entregar só uma porcentagem dele, vamos ficar com o restante. Ninguém sabia daquilo, mas que tipo de vantagem eles podiam obter nisso? Podemos deduzir que se a mentira não tivesse sido desmascarada pelo Espírito Santo, eles teriam sido aplaudidos pela igreja. Se o Espírito Santo não revelasse para Pedro aquilo, todo mundo diria assim, puxa, Ananias é uma pessoa generosa. Os irmãos Ananias e Safira nos deram aqui uma boa oferta para socorrer os necessitados. Mas o Espírito Santo sonda as mentes e os corações e sabia a motivação deles. E aí Pedro, dotado pelo Espírito Santo de um dom chamado palavra do conhecimento, Sim. A palavra do conhecimento é um conhecimento sobrenatural de fatos que pelos meios humanos é impossível descobrir. Ora, Ananias e Safira combinou isso com a sua esposa em casa. Ninguém além deles dois sabia. E ele não falou, ninguém falou para Pedro. Quando ele trouxe o dinheiro, antes dele falar alguma coisa, só disse assim, aqui o dinheiro de uma propriedade que eu vendi. Pedro olhou para ele e disse, por que Satanás encheu teu coração? Por que você deixou Satanás encher seu coração para guardar uma parte do dinheiro em casa? Quando ele ouviu isso, ele caiu morto. Então foi uma escolha dele. Agora, o terceiro subtópico, mentir tem consequência. Sempre vai ter consequência. A mentira é uma escolha, mas ela traz consequências trágicas, não somente para quem mente. Nós vimos agora há pouco na mensagem no culto, o pastor que ministrou a palavra, ele dizendo que quando a gente entra num barco errado, as consequências não vêm somente para nós, mas vêm para a nossa família. Jonas, por exemplo, ele decidiu fugir da presença do Senhor, para não fazer a obra de Deus, fugir do chamado. Mas as consequências vieram também para os marinheiros. Perderam o material que eles tinham ali. E Ananias também aconteceu isso. Sim. Ele colheu a morte para si e para a mulher. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que mentiram e trouxeram consequências trágicas para outras pessoas. Por exemplo, nos dias de Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte. Salomão. Sim, fica à vontade, pastor. Após
Ele foi depois de Salomão, né? Sim, depois de Salomão, na divisão do reino, o primeiro rei foi do norte, foi Jeroboão. Um profeta veio repreendê-lo. E Deus falou, você vai lá repreender e não coma na casa de ninguém, não pare naquele lugar. Aí veio um profeta velho e mentiu para ele. E por causa dessa mentira, o profeta acreditou nessa mentira e morreu. Um leão o devorou. Outro, Nabote, o carmelita, ele se recusou a vender a sua vinha a Acabe. Jezabel, a rainha má, a esposa de Acabe, pagou a uns mentirosos para dizer que Nabote havia blasfemado e ele foi apedrejado até a morte. Da mesma forma, Estevão foi morto por causa de mentiras, de calúnias. As pessoas também contrataram mentirosos para dizer que ele tinha blasfemado. E era mentira, em momento algum ele blasfemou. E o próprio Senhor Jesus. Sim, né? o Senhor Jesus também. Os religiosos articularam falsas testemunhas. Exatamente. Disseram mentiras a respeito do Senhor. E Deus abomina esse tipo de coisa. Mas temos também exemplos de pessoas que mentiram e colheram os frutos amargos. Abraão, pessoas justas. Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Jacó. Essas pessoas, eles mentiram e só não colheram os frutos porque Deus teve misericórdia. Abraão disse que a mulher dele era irmã dele. Aí o rei Abimeleque, o rei Faraó, levou a mulher para o palácio. Por pouco não tocaram nela. Deus falou, não toca. Deus interviu. Jacó também mentiu, Rebeca mentiu, e Deus teve misericórdia. Mas no caso de Ananias e Safira, eles colheram o fruto trágico da mentira. E muitos hoje mentem e escapam da morte física. Não caem mortos como Ananias e Safira, mas não escaparão da morte espiritual. Muitos estão mortos espiritualmente por causa de mentiras. Sim. E não escaparão do juízo de Deus. O juízo de Deus virá e essas pessoas morrerão. Muito bem, terceiro tópico. Muito bem mencionado, pastor, esse desenvolvimento que o senhor fez do segundo tópico sobre Ananias, que eles tiveram a oportunidade de resistir a essa tentação da mentira, né? Como o segundo subtópico, do tópico 2, diz, atraídos pela mentira. Sim. Significa que eles não tinham como prática comum na vida cristã, na trajetória cristã deles, a mentira. Sim. Mas chegou um determinado momento que eles foram atraídos. Exatamente. E quando eles chegaram na fronteira, eles precisaram tomar decisão, né? Sim. Porque tem uma fronteira, né, Sim, né pastor? Entre a sedução e a execução. Isso. E o pecado, né? E a palavra do Senhor fala, filhinhos, aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso. É mentiroso. E faz com que Deus seja mentiroso. Mas o Senhor, ele dá a solução, né? No capítulo 2, verso 1 da primeira epístola de João, ele fala, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Eu acho extraordinário essa referência, pastor, porque o apóstolo João, ele se inclui nessa. Sim. Ele diz, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, não mintais, não dirás falso testemunho, né? Mas essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. E não só nosso, mas de todo o mundo. Então essa exposição que o senhor fez aqui do tópico 2, pastor Leandro, muito rico, muito profundo, porque o senhor mostrou pessoas que sofreram consequências irreversíveis da mentira e outras pessoas que sofreram consequências da mentira de outros. Mas que o Senhor os ajudou. E outros que mentiram para tentar livrar-se a si mesmo de algum perigo, de algum dano, é o que se chama a mentira branca, né? É importante destacar isso, pastor, porque favor, pastor. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, não existe mentirinha e mentirona. Existe sim, existem graus diferentes de mentiras. Existem pessoas que estão com uma arma na cabeça e eles mentem. É pecado? Sim. Mas é muito diferente você mentir, como Pedro mentiu, com medo, quando ele negou Jesus, de você articular uma mentira desnecessária e levar alguém à morte. É diferente isso. Isso que o senhor está falando é Apocalipse 22:15, né, pastor? Exatamente. E ficarão de fora os que amam e cometem a mentira. Esses são os mentirosos contumazes, né, pastor? Os mentirosos patológicos. Exatamente. Né? Então,
É muito importante essa fala do senhor, porque mostra que os graus de mentira Sim. se tornam perigosos, Sim. porque a pessoa pode ir escalonando, Sim. né? Ele pode ir escalando Sim. esses degraus, e se ele não pedir a ajuda do Sim. Espírito Santo para fortalecer, para que ele viva, na verdade, ele vai se enveredando num emaranhado, num enrosco, né, pastor? E quando ele vê, já não pode mais sair. É importante a gente destacar aqui que nós não estamos aqui querendo justificar a mentira de ninguém. De forma alguma. Nós só estamos colocando que há mentiras que a pessoa mente, às vezes, no desespero e até para salvar alguém, com medo. Não é o correto, mas Sim. é diferente de alguém, por exemplo, que inventa uma calúnia, eu vejo na internet muito isso, contra um pastor. As fake news, né? Sabendo que é mentira, ele sabe que é mentira, e ele espalha uma calúnia que pode destruir um ministério, que pode acabar com um casamento e assim sucessivamente. Maravilha. Inclusive, sobre isso que o senhor disse, tem um parágrafo aqui no livro, pastor? Sim, no livro de para eu estar lendo, na página 80, mostra o objetivo da mentira Sim. deles. Pastor José Gonçalves, ele disse assim, ó, o objetivo do casal, no entanto, era obter lucro, fama e status com aquela apresentação aparentemente generosa. Então, é o perigo, como o senhor disse, né? Aquela mentira que a pessoa faz por maldade. Por maldade. Sim. Maravilha. Então, estamos aí, então, pastor, uma excelente exposição. Vamos partir, então, pastor, para o terceiro subtópico, que já é a parte final desta lição, tá? A igreja que repele a mentira. Por favor, pastor. O nosso tempo já está bem escasso, mas o professor pode se debruçar mais sobre esse tema. Aqui é uma pré-aula, o nosso tempo é limitado. Então aqui nós temos nesse terceiro tópico o resultado de uma igreja que repele a mentira. Quando uma igreja repele a mentira, ela se torna uma igreja temente a Deus. Glória a Deus. Aqui a palavra grega traduzida por temor é phobos, que ela deu origem à palavra portuguesa fobia. Esta palavra aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento, com significados diferentes. Pode significar medo, pavor, também reverência e respeito. O caso aqui não é pavor, mas é respeito e reverência. Esse acontecimento do capítulo 5 de Atos trouxe à igreja um grande temor em todos os que ouviram essas coisas. Então esse temor ele veio não apenas internamente, mas também externamente. As pessoas que ouviram, que viram o que aconteceu dentro da igreja, eles passaram a temer, evitar mentir para não acontecer o que aconteceu com Ananias e Safira. Mas o povo de fora, o povo que não era crente, a Bíblia diz aqui no versículo 13, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, com os apóstolos. Então, depois do que aconteceu com Ananias e Safira, o pessoal pensava 10 vezes antes de se aproximar de um dos apóstolos. Por quê? Porque viram que Deus era na vida deles. Então, quando a igreja repele a mentira, ela gera temor nos corações. E um segundo resultado de uma igreja que repele a mentira, ela se torna uma igreja forte. Nós vemos aqui, Lucas registrou, que a igreja saiu fortalecida. Por quê? O Espírito Santo realizava muitos sinais e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Tem igrejas, irmãos, que elas estão mortas espiritualmente. E por quê? Deus é o mesmo. Sim. Por que elas estão mortas? Por conta de esconder o pecado, de passar a mão. Paulo disse para Timóteo, não te faças cúmplices de pecado de outrem. Ou seja, você é o pastor da igreja, não fique ali acobertando, jogando sujeira de ninguém para debaixo do tapete. Conivente, como diz o título. Conivente com o pecado de ninguém. Claro que todos nós pecamos, mas irmãos, existem pecados que são intoleráveis no meio da igreja. A própria Bíblia afirma, né, pastor, que existem pecados para a morte. E pecado que não é para a morte. Uma falha de alguém que falhou e se arrependeu, nós precisamos abraçar, claro, porque todos pecamos. Sim. Agora, alguém que peca e recusa-se a se arrepender e causa escândalo à igreja, a igreja precisa tomar providência, senão ela enfraquece. Agora, uma igreja que trata do pecado com seriedade, ela sai fortalecida
porque as pessoas passam a ter respeito pela igreja. Nós podemos ver isso nas igrejas do Apocalipse. Nas 7 igrejas, por exemplo, as igrejas de Éfeso, de Esmirna e Filadélfia, elas foram elogiadas por Jesus por não tolerarem falsos ensinos e também o pecado em seu interior. Essas 3 igrejas nós vemos nas cartas do Apocalipse que elas não toleravam essas coisas. A igreja de Éfeso recebeu crítica porque ela perdeu o primeiro amor, mas recebeu o elogio por desmascarar os falsos apóstolos. Sim. E achá-los mentirosos. Mas as igrejas de Pérgamo e Tiatira, elas foram duramente condenadas pelo Senhor Jesus por terem tolerado em seu seio heresias e idolatria. As igrejas de Sardes e de Laodiceia, essas já estavam mortas espiritualmente. Para a igreja de Sardes, o Senhor Jesus disse: você tem nome de quem está morto, de quem está vivo, mas está morto. E a igreja de Laodiceia era uma igreja arrogante, uma igreja autossuficiente, que o Senhor disse: você não é frio nem quente, é morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Mas mesmo assim o Senhor ainda diz: aconselho que de mim compres ouro provado e colírio para que vejas. Amém? Que Deus nos guarde, que nós possamos zelar pela verdade, porque Deus exige santidade e transparência do seu povo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, pastor Leandro. Excelente comentário, riquíssimos, que nos ajuda aí a termos a maior compreensão sobre o perigo da mentira, mas também nos ajuda a entendermos o valor da verdade, tá? E quero aqui fazer a conclusão já, para estarmos concluindo esta pré-aula. É apenas uma pré-aula que te ajuda em algum direcionamento para você, professor, desenvolver a lição, para você, aluno, ter uma maior compreensão da aula. Então você assista, curta, compartilhe, vem para alguém da sua família, e certamente o Senhor vai abençoar o seu lar, abençoar a sua vida através desta aula, em nome de Jesus. Amém. Então eu faço aqui a conclusão, tá? Conclusão da lição, aplicando-a, dizendo assim: como servos de Deus, devemos viver em integridade, rejeitando toda forma de engano, pois a verdade fortalece a nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja e a unidade do corpo de Cristo. Logo, a mentira, ela vem para danificar a comunhão com Deus, a santidade e a unidade do corpo de Cristo. Mas como foi dito, como servos de Deus, devemos viver em integridade, rejeitando toda forma de engano, pois a verdade fortalece a nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Deus abençoe a tua vida. Quero aqui agradecer a participação com os ricos e edificantes comentários do pastor Eliano Pires. Muito grato, pastor, pela sua presença, pelo seu conteúdo teológico a nos ajudar nesta aula. Amém, pastor Glaucio. Eu quero apenas deixar para os irmãos aqui um conselho. Acesse nosso blog, o eliano.blogspot.com, o Eliano com W e um L só. Lá eu estendo esses comentários por escrito, num espaço maior, que aqui não nos é permitido. Então estude a palavra de Deus conosco, compartilhe esses comentários e será bênção para a sua vida. Deus abençoe, pastor Glaucio. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, pastor. Então seguimos para a próxima aula, será a aula de número 7, tá? Que será o título da próxima aula, será uma igreja que não teme a perseguição. Então, além dela não ser conivente com a verdade, ela também... mentira. Dela não ser conivente com a mentira, Isso. Ela também não teme a perseguição, porque ela vive na verdade. Amém. Então, assim seguimos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.